Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quero falar sobre o seguinte assunto: Deus faz chover justiça e a terra produz salvação. São todos termos usados aqui em linguagem figurada, simbolicamente, e isso está baseado, eu quero me referir a Isaías capítulo 45, uma palavra profética que no versículo 15 diz o seguinte: verdadeiramente tu és um Deus misericordioso, porém, um Deus misterioso, porém salvador. Que Deus é misericordioso a gente sabe, mas o texto diz que Deus é misterioso, mas é salvador. Aliás, o assunto misterioso vai ficar cada vez mais em pauta, porque Satanás, nós estamos nessa época do fim, ele vai querer cada vez incutir na cabeça das pessoas a ideia de que existem seres inteligentes em outras galáxias, em outros planetas, e essa história aí de OVNIs e, enfim, coisas extraterrestres, isso vai estar na cabeça das pessoas, sempre de uma forma misteriosa, e Satanás vai fazer isso ocupar cada vez mais a mídia para tentar dissimular quando o arrebatamento acontecer. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, Satanás vai ter que dar uma explicação para o mundo. E ele já está preparando o terreno. Em religiões esotéricas, ele fica ensinando isso, que as pessoas de baixa qualificação, que não evoluíram muito, têm que ser deixadas de lado para que as outras possam evoluir mais. Satanás vai ter que preparar um terreno. Nas pesquisas aí, espaciais, mistérios acontecendo, mistérios para encher a cabeça das pessoas de dúvidas. Isso aí vai ficar cada vez mais na pauta. Porém, o próprio Deus, nosso Deus, às vezes parece misterioso, porque há muitas coisas que ele não nos revela. O apóstolo Paulo diz que conheceu um homem a quem Deus revelou coisas que não é lícito ao homem falar, mencionar, mas Deus revelou a alguém. Em Deuteronômio 29 diz que Deus revela certas coisas para nós, ele tem prazer em revelar certas coisas. E em Salmo 25:14, Deus revela a sua intimidade para alguns, não para todos. Portanto, Deus é um Deus realmente misterioso, principalmente para aquele que não quer conhecê-lo. Mas para aquele que teme a Deus, ele revela o seu coração, a sua vontade, o seu segredo, a sua intimidade. Isso é o melhor de tudo. Para aquele que o teme, Deus revela a sua intimidade. Então nós vamos conhecer muito de Deus. Por exemplo, vamos saber que Deus é quem criou o mal. Isso aí é uma questão teológica, mas a Bíblia é muito clara. Isaías 45:7, o Senhor diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Mas o meu assunto aqui agora é o seguinte: por que Deus faz todas essas coisas? Satanás não é criador de nada. Ele é criado. Deus é que é criador, mas ele tem motivos e propósitos. E eu quero focalizar o versículo 8, Isaías 45:8. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Aleluia. Tudo numa linguagem figurada. Deus faz chover justiça. Nós precisamos entender que Deus é um Deus
como ele é, não tem que dar satisfação a nós, e nem ele muda o jeito dele ser. Ele é justo. Deus é justiça. E a natureza dele é justiça. Mas ele não fica com essa justiça só reservada para ele. Ele faz chover essa justiça na terra. E justiça chove de Deus na terra em várias formas, como graça para uns e destruição para outros, vulcões, terremotos e coisas parecidas. Deus faz a justiça dele descer sobre a terra. Deus se manifesta, Deus não quer ser misterioso e isolado lá em cima. No livro de Jó nós encontramos vários deles, o Elifaz e os amigos de Elifaz, acusando a Jó e querendo explicar certas coisas para Jó. Entre elas, de que Deus estava lá em cima, muito ocupado, além das nuvens, e a gente não podia ver, Deus não tinha interesse em nós aqui na terra. Mas Deus não é assim. Ele quer se revelar a nós lá de cima. Deus estava vendo, acompanhando a vida do Jó passo a passo. Deus nos acompanha. Nunca se viu um Deus assim que trabalha por todo aquele que nele espera. Deus se interessa por nós, onde eu ando, o que eu faço, para onde eu vou, meus pecados, porque eu pequei, o meu conserto. Deus se interessa por mim em tudo, porque Ele me ama. É uma maneira de Deus manifestar a sua justiça. Não sou eu, é Deus que trouxe justiça para mim, é graça. E o Evangelho é isso, é Deus atribuindo justiça, ao invés de somente exigir justiça. No juízo final e em todos os demais juízos, não é só o juízo final, a Bíblia fala de vários juízos. Nos juízos que Deus faz, Ele é justo, Ele exige justiça, e não tem como Ele mudar a natureza dele, quebrar o galho de alguém. Você acha que Deus vai quebrar o galho de um crente porque ele foi à igreja assistindo reunião todo domingo, a vida inteira, então que Deus vai relevar os pecados dele? Deus vai quebrar o galho dele por ele ter sido crente? Não, não e não. Deus não vai mudar a sua natureza. Ele é justo. O crente pode ter feito o que quiser fazer. Se ele não estiver totalmente justo aos olhos de Deus, não será salvo. Mas como a gente pode ser justo se não há nenhum justo em si mesmo? A Bíblia é muito clara. Pois é, Deus em Jesus veio fazendo chover justiça sobre nós, atribuindo justiça. De uma forma semelhante, ele atribuiu justiça a Abraão quando creu. Ele atribui justiça a nós quando nos entregamos a Jesus. Ele atribui, Ele dá justiça a nós. Então Deus está ansioso por fazer chover justiça. A ideia de chuva é uma ideia de abundância. A chuva não é uma mangueira de água, uma torneira. A chuva fala de abundância de água descendo do céu. Quando Deus faz chover justiça, é ampla. A graça é abundante, é para descedentar muita gente que queira, mas tem que querer. Então ele completa aqui dizendo que a terra precisa se abrir. Um pouco mais atrás, Isaías 44:3, o Senhor diz que vai derramar água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Aqui no capítulo 45, versículo 8, ele diz que a terra precisa se abrir para receber a chuva dos céus. Deus faz chover justiça e nós precisamos desejar sedentamente justiça. E quando isso acontecer,
vai haver salvação. E então essa terra seca, simbolizando a nossa vida, vai produzir justiça. Primeiro produz salvação e vai produzir justiça para outros também, a pregação do Evangelho. Então, procure entender esse versículo de uma forma figurada, que é muito importante. Eu vou repetir o versículo e enfatizar essas conclusões que são importantes para nós. Isaías 45:8. Destilai, ó céus, é ordem que Deus dá, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, supostamente em abundância. A terra se abra para produzir salvação, ou seja, a terra queira receber essa justiça atribuída por Deus, e juntamente com a justiça vai produzir, essa terra vai produzir. A terra somos nós. Jesus falou na parábola do semeador em que há 4 tipos de terra. A terra que nem quer saber de Deus, nem recebe a palavra, porque a palavra nem penetra nesses corações. As aves levam, o diabo rouba a palavra semeada. Mas há aquela que recebe, mas junto com rochas, coração meio endurecido, empedrado, e não vai dar muito lugar para a justiça de Deus brotar, a semente de Deus brotar na sua vida, e vai acabar morrendo a vida cristã desse tipo de gente. O terceiro tipo é o que recebe a palavra bem, ela germina, produz uma planta, mas essa pessoa ama também as coisas do mundo, os espinhos. As coisas do mundo sufocam a palavra de Deus, e a maioria dos crentes não deixam de ser crentes, mas também não produzem fruto nenhum. Por quê? Porque amam comer, beber, conforto, televisão, passeios, se deliciar, se divertir, e amigos. Eles amam as coisas do mundo, que são espinhos que sufocam a planta para não produzir. Só um determinado tipo de solo, um determinado tipo de coração cristão é que recebe bem a palavra e produz frutos a 30, 60 e a 100 por 1. Mas aqui em Isaías 45:8, Deus está dizendo que ele faz chover justiça para quem quiser. A terra precisa se abrir. A terra é o nosso coração, precisa se abrir para receber a justiça que Deus dá. Quando isso acontece, vai gerar salvação. Nós vamos ter esse sentimento de salvação, essa alegria da salvação, perdão de nossos pecados, adoção de filhos, receber o Espírito Santo, receber uma nova natureza, quando a terra, que é o nosso coração, se abre para receber a justiça de Deus. E, em consequência, nós vamos produzir essa justiça para outros e outros e outros também, que vão receber essa justiça quando nós formos evangelizar. Veja você que o assunto aqui é justiça. Hoje, crentes pregam salvação, quando pregam, mas o conceito é justiça. Nós precisamos estar atendendo à justiça de Deus. A justificação é fundamental para a salvação. Não há salvação sem justificação. Um crente com a vida errada não tem a mínima possibilidade de ser salvo. Com a vida torta, manchada pelo pecado, não tem condição de ter salvação, se não passar pela justificação. Tem que receber a justiça, se lavar na justiça, e a seguir vai levar essa justiça na forma de evangelho para os outros também. Você entende esse processo? Você está engajado nele, já recebeu, sua vida já está limpa, lavada, produzindo frutos. Como prova de que você está salvo e recebeu a salvação, você está levando essa salvação para outros também, você está levando a justificação para outras pessoas também. Comece a examinar a sua vida e falar com Deus.